É isso aí, gente amiga. Estamos chegando para mais um programa 7-1, junto com o nosso time de comentaristas aqui para invadir o seu smartphone, o seu tablet, a sua Smart TV e o seu celular. Vamos que vamos. Aí, vamos falar hoje da loucura que aconteceu essa semana. A volta do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Cariocão está de volta. É, gente amiga, mal a pandemia deu uma leve refrescada, a bola voltou a rolar. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem dirigente chiando pra caramba. E aí, vamos ver o que essa nosso time aqui tem para falar a respeito. Léo Santiago, vamos que vamos. E aí? Salve, salve! Valeu a pena, vale a pena voltar nesse momento? Qual é a visão, qual é a sua opinião a respeito dessa volta aí do futebol carioca? Fala, Renato. Para tudo! Antes de falar isso, olha, o pessoal tem que seguir a gente até o final do programa, né, Renato? Porque vai ter uma surpresinha para todo mundo. Tem novidade. Novidade boa chegando aí, hein? Vai, Léo. Vai, Léo. Vamos lá. Então, na minha opinião, enfim, foi cumprido uma série de protocolos, né, para os times entrarem em campo. Eu achei a questão do protocolo achei interessante. Proteção para os jornalistas que estão cobrindo, proteção para os jogadores, comissão técnica. Porém, o momento que não só o Brasil, mas a cidade, né, no Rio de Janeiro está enfrentando, eu não achei interessante a retomada do campeonato nesse momento. Ainda mais se tratando de um estádio onde, no seu complexo esportivo, tem um hospital de campanha. Então, foi cumprido, foi exigido uma série de normas, protocolos. Eu achei que, dentro do que foi exigido, achei interessante as normas, os protocolos. Porém, o momento que o país está vivendo e o momento que o Rio de Janeiro está vivendo, eu não achei propício fazer essa retomada do campeonato. Na minha opinião, eu não acho que seria o momento. É legal? É legal. É ético? Aí eu deixo para cada um fazer sua reflexão. Eu, particularmente, não gostei. Gustavo, é que a gente vai falar de novidade, né? No final do programa. A volta do Carioca também foi uma novidade para você? Nessa confusão toda que o país ainda está passando? Novidade mas será que é uma novidade legal? Até em termos de prioridade, do que tem que ser feito, o que é realmente importante nesse momento? O que a gente sabe é que voltou por questões financeiras, né? Pressão, porque com os clubes parados, você não tem receita, você tem patrocinador atrasando, não tem entradas de televisão, você não tem bilheterias. Enfim, isso atrapalha muito financeiramente e foi exatamente o que motivou a volta do futebol carioca. Porque nem as escolas voltaram. Futebol é mais importante do que educação, por mais que a gente ame, sabe? Tem uma série de atividades que ainda precisam ser retomadas, a vida ainda precisa descobrir o ritmo que vai voltar e não rolou, cara. Sabe? E do jeito que voltou o futebol carioca, meio que goela abaixo, Flamengo foi lá com o presidente Bolsonaro forçar essa barra. Teve até aquele decreto, né, aquela MP que o Bolsonaro editou com relação à transmissão dos jogos. Então, tem uma série de coisas aí que merecem ser avaliadas nesse contexto todo de pandemia, tá? Bom, queria passar a vez, então, agora para o Luiz, depois para o Vitor, mas depois eu queria comentar o noticiário do futebol internacional sobre a volta do Cariocão, tá? Ok. Bom, olá, pessoal, tudo bem? Tá bom. Assim, então, eu sou realmente, o Gustavo falou uma verdade, assim, para mim é um desrespeito voltar ao futebol nesse momento. Pelo país, pelo número de mortes crescendo, pelo número de infectados crescendo, eu acho que o país merece, as pessoas do país mereciam um respeito maior do futebol brasileiro. Não deveria ter voltado, eu sou contra.
Eu acho que só deveria voltar quando tivesse na descendente o número de infecções e de mortes. Eu acho muito perigoso para todo mundo essa volta. E aí, Vitão, conta aí a sua história. Eu concordo com as 3 opiniões que já foram dadas até agora. Eu também, assim, na minha opinião, não tinha que ter voltado agora, não é o momento. Como eu já disse alguns programas atrás que a gente falou sobre esse caso da volta do futebol, eu assim, entendo que tanto o clube de futebol, empresas, enfim, estão preocupados com a parte econômica, mas eu ainda não consigo me importar com a economia enquanto está tendo esse tanto de morte que está tendo, com o Brasil passando de 1 milhão de casos. Então, assim, pelo que eu li em algumas notícias, né, eu vi em alguns lugares que parece que, não sei se foi exatamente no momento do jogo ou no tempo que se envolveu a partir dali, parece que tiveram 2 vítimas no hospital de campanha dentro do Maracanã, né? Então, enquanto estava tendo gol de um lado, do outro lado do muro estava morrendo gente. Então, assim, eu não acho que é o momento, não acho que deveria ter acontecido, e eu acho que, assim, por conta do Flamengo a diretoria do Flamengo ter tido esse contato com o presidente, forçado essa barra para voltar, eu acho que uma diretoria que poderia, num futuro, ser lembrada como uma diretoria assim, perfeita, que arrumou as contas, que montou um puta time, que fez um time que ganhou tudo, eu acho que vão ter marcas, assim, sujeiras na história que vão ser difíceis de esquecer, né? Já tem o caso, a polêmica do Ninho, né, com os meninos da base, agora está tendo mais isso, a gente não sabe se daqui a um tempo algum jogador pega essa doença e, enfim, que não aconteça nada de pior, mas, enfim, acho que vai poder ser uma mancha numa diretoria que tinha tudo para ser perfeita, né? Não é o momento de lavar as mãos, porque quem faz isso faz numa bacia de sangue, cara. Com tudo que tem acontecido, é um momento muito delicado. Ainda não é hora de voltar ao futebol aqui no Brasil, por mais importante que seja, por mais que nós sejamos apaixonados por futebol, pelos nossos clubes. Cara, eu gosto tanto de futebol que eu gostaria que o jogo do Santos fosse que nem novela da Globo, passar todo dia às 9 da noite. Adoraria ver todo dia o jogo do Santos, cara. Só que não é o momento. Se os caras fossem ciclistas, eles conseguiriam fazer isso. Fala aí sobre a repercussão aí do noticiário internacional. Sim, olha, eu vou começar pelo mais interessante que eu achei, que é do Diário Olé da Argentina, que ele fala assim, Flamengo descobriu os medos do River e Boca, que é justamente voltar antes de todo mundo e estar tecnicamente e fisicamente muito mais preparado. Ou seja, enquanto todo mundo vai voltar de férias, naquele ritmo de pré-temporada, você sabe que tem jogador que se cuida, mas tem jogador que vai voltar 5 quilos acima do peso, tem tudo isso. Então, é um medo que os argentinos têm com relação à volta do futebol. É a hora que retomar, tiver disputa da Libertadores de novo, o Flamengo já larga disparado como favorito. Então, foi uma manchete que me chamou a atenção. Eu concordo com eles. Sim, e isso vai acontecer até com os outros estados aqui no Brasil. Isso, Exatamente. Se a gente parar para pensar que o Campeonato Brasileiro vai começar daqui a pouco, os times do Rio já estão jogando. São Paulo talvez comece nas próximas semanas. Eu vi comentários de que vai voltar o Paulista em meados da segunda quinzena de julho. Então, tem mais algum destaque internacional aí, Gustavo? Tem, cara. A Bola colocou assim: Flamengo investigado por violação do protocolo sanitário. Essa é a manchete do jornal português A Bola. O jornal AS, da Espanha, comentou uma frase do Jorge Jesus, né, que é: o futebol e a sociedade devem se adaptar ao novo normal. E ele defendendo o retorno do futebol. O AS tem feito uma cobertura interessante, né, da volta do futebol, do Flamengo, e tem feito outras matérias também nesse sentido, anunciando desde a retomada, os treinamentos do Flamengo, preparação. Eles têm feito uma cobertura bastante interessante para um jornal internacional.
Agora, me chamou a atenção porque eu vi a imprensa esportiva brasileira falar: nossa, como que vai ser repercussão internacional? O que vão falar do Brasil na Europa, no exterior, piriri pororó? Vai ser um grande vexame internacional. Cara, Inglaterra, eu procurei em vários jornais, não fez menção. Tipo, é como se o futebol brasileiro não existisse. Na França, por exemplo, o France Football, que é uma referência até internacional de mídia esportiva, não fez menção. Tudo Transporte, veículo mais importante da Itália, nada. Transporte não, Tudo Esporte. Não fez menção também. Então, eu vi muita atenção, principalmente de Portugal, que tem uma cobertura forte, até por causa do Gesualdo e do Jorge Jesus. O AS da Espanha, a marca também tem falado algumas coisas. E o Olé na Argentina me chamou a atenção por causa, eles contextualizaram a volta do futebol com a preocupação dos argentinos diante da volta da Libertadores. Vamos lá. Eu na condição de rubro-negro aqui, tenho a dizer o seguinte: na minha opinião, é uma grande bola fora a forçação de barra da diretoria. Esse é um ponto. Essa coisa de forçar a barra para uma determinada coisa acontecer, a gente já viu no passado como é que era aqui no futebol carioca. Não vou citar clube, enfim, mas todo mundo sabe. O que acontece é o seguinte: essa volta se deu principalmente por aspectos políticos e, obviamente, que o financeiro vem a reboque. Porque, inicialmente, você teve a flexibilização e a liberação para a volta aos treinos. Teve clube que não voltou a treinar em função da questão do protocolo e das questões sanitárias. A questão central é a seguinte: nesse caso, quem tem que dar o aval são as autoridades. Ou, então, você ouvir especialistas que falem a respeito se era adequada a volta ou não. Então, você pega um depoimento de uma pessoa importante, como o Edmilson Migovski, dizendo que o futebol, a volta do futebol não geraria grande impacto para a questão de contaminação e de contágio, você se põe a pensar o seguinte: é possível voltar. E você tem opiniões da Sociedade Brasileira de Infectologia que caracterizam isso como uma volta precoce. Porém, que os treinamentos já poderiam estar ocorrendo. Então, a pergunta que se faz é: se pode voltar ao treinamento? Se pode voltar ao treinamento, em curto espaço de tempo, você poderia voltar a jogar bola. E eu acho que a grande bola fora da diretoria do Flamengo é justamente essa. Porque se você fixasse uma data, talvez de 30 de junho, 1º de julho, para a volta das atividades, você daria mais tempo para os clubes treinarem. Aqueles que ainda não testaram jogadores, familiares e outras pessoas que estão no meio dos jogadores, você daria esse tempo e todo mundo voltaria mais ou menos em igualdade de condição. O que acontece é o seguinte: essa questão, o Flamengo vai estar mais bem preparado, isso, aquilo, outro, é muito complicado saber. Por quê? Porque no Sul, os times do Sul já voltaram a treinar. Em Minas, os times voltaram a treinar até mesmo antes do Flamengo. É óbvio, não participa do campeonato da Libertadores, ou talvez seja um esquema diferente, voltou a treinar, mas não voltou à competição, enfim. Aí você pode analisar sobre o aspecto da saúde em si, sobre o aspecto financeiro, sobre o aspecto político e sobre o aspecto esportivo.
Então tem muita coisa para ser analisada. O que eu vejo é o seguinte: a volta do futebol pode acontecer no mês de julho. E, por aspectos políticos, na minha visão, principalmente aspectos políticos, a diretoria do Flamengo deu uma grande bola fora. Mas, enfim, a competição voltou, todo mundo tem que ficar de olho, principalmente na questão da segurança dos atletas e de quem os cerca. Por exemplo, todo mundo fala a respeito do protocolo adotado pelo Flamengo, mas o protocolo foi estendido a todos os clubes da primeira divisão, incluindo os pequenos. A federação bancou esse protocolo para os clubes pequenos, tanto que teve jogo de clube pequeno, entre clube pequeno. Então, assim, é a gente terminar essa rodada e ver qual é a análise. Agora, será que a rodada vai ser completada? Porque Botafogo e Fluminense já disseram que não vão entrar em campo. Já recorreram ao TJD. O TJD recusou a ação, o pedido. Eles entraram no STJD, que também optou por uma mediação, e o assunto ainda estava rolando. Então, é aquela história. Tem muito pano para a manga e a gente só vai saber ao certo se valeu a pena e se não valeu. É óbvio que, pelo respeito às famílias das vítimas, não valeria a pena, até porque o futebol é alegria. E a gente não está no momento de vivenciar a alegria ainda, porque a gente perdeu cerca de praticamente 50 mil brasileiros aí. E muitos deles deviam ser amantes do futebol. Sim, considerando a deixa, volta... Luiz, antes de você, deixa só o Gustavo falar, porque ele já tinha levantado o dedo. Então, só concluindo a minha palavra. Acho o seguinte: um Maracanã de vítimas fatais da Covid é a coisa mais triste do mundo que a gente vai contabilizar ao final dessa pandemia. Gustavo, a palavra é sua. Bom, tem alguns aspectos que eu gostaria de levantar a bola e depois eu vou abrir uma discussão para todo mundo que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Primeiro que, por exemplo, São Paulo foram 3 dias consecutivos com mais de 1.200 mortos. Ou seja, tivemos recorde de mortes em São Paulo. Tá? Você pode argumentar até no Rio de Janeiro está numa descendente, na capital, em outros lugares. Mas, cara, qual que é o maior fluxo de ponte aérea do Brasil, da América do Sul? É São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, como que foi que a pandemia chegou no Brasil? Com fluxo de turista, de passageiros, coisas assim. Ou seja, estão brincando, sabe? Já deveriam ter feito o tal do lockdown, que é trancar tudo, ninguém sai de casa, só sai para farmácia e mercado e situações emergenciais, para controlar a pandemia. Talvez agora a gente já estivesse saindo. Não estamos. Sabe, uma catástrofe em termos de gestão de pandemia. Outro aspecto que eu queria abordar é essa questão do treino. Pode voltar treino, mas não pode voltar jogo, ou com que velocidade? Você já está acumulando um monte de gente no treino, você tem jogadores, você tem comissão técnica, departamento médico, todo aquele staff enorme, né, dos clubes, dos jogadores, administrativo, todo mundo circulando no prédio, nos vestiários e por aí vai. Ou seja, eu acho que uma coisa não deveria inviabilizar a outra, pelo menos é uma percepção minha, talvez eu esteja errado. Porque se já está todo mundo misturado aqui, por que não pode estar dentro de campo? Sou contra a volta, tá? Só para pontuar. E outra coisa que eu gostaria de apontar, até para abrir discussão com vocês, é o princípio da competitividade. Todo mundo não gosta de falar em meritocracia, em competitividade, ou seja, todo mundo tem que estar preparado, treinado e disputando em pé de igualdade. Ou seja, você tem clubes que já voltaram a treinar faz tempo, que já estão voando, estão super preparados, outros que vão começar agora, outros que vão começar daqui 1 mês, 2 meses, talvez. E aí, cadê a
né, o espírito esportivo, o princípio de competitividade mesmo, de pé de igualdade, para os clubes largarem do zero e buscar o título. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Posso Luiz. só fazer um comentário? Gustavo, eu concordo com você, aquela questão do equilíbrio, né? Se todo mundo começa a treinar junto, eles vão chegar, teoricamente, no mesmo nível juntos. O que eu ia fazer, o comentário com o que o Renatão falou foi o seguinte. Torcedor no mundo não é igual? No geral? Todos os torcedores são iguais. A gente acabou de ver essa semana o Napoli ganhando o campeonato. O que aconteceu com os torcedores? Copa Itália. O que aconteceu com os torcedores? Todo mundo para a rua, confraternizar, aglomeração, beber, ninguém de máscara, enfim. Você acha que o final do Carioca vai ser diferente? O final da Paulista vai ser diferente? Qualquer final de estadual vai ser diferente? Não vai ser diferente. Porque torcedor é igual em todo mundo. E aqui no Brasil é pior ainda. Então, assim, para mim, eu sou contra essa volta maluca em respeito às pessoas que a gente perdeu, em respeito aos profissionais que estão trabalhando, principalmente, né? Eu sou contra. Luiz, complementando até o que você está falando, a retomada do Carioca, né, o jogo do Flamengo com o Bangu, você já teve mobilização de torcedores, apesar de todas as recomendações da Prefeitura, do Governo do Estado, das autoridades sanitárias, das pessoas não saírem de suas casas para ir para a porta do estádio. Você teve lá presença, nós tivemos aí presença de torcedores para saudar os jogadores entrando no estádio. Tiveram casos também de torcedores de todos os times aqui do Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, juntos protestando contra a retomada do Carioca. Então, se a gente tem um evento que, obviamente, mexe com a emoção da população, que é o futebol, que mexe demais com o sentimento do torcedor, é óbvio, por mais que você tenha ali forças de segurança, autoridades policiais, guarda municipal, recomendações, campanhas para que se evite, eles não são babás das pessoas. E as pessoas já, enfim, infelizmente, nós temos uma cultura que é aquele do jeitinho brasileiro, de que ele dá um jeito. Então, a pessoa vai lá, quer dar um jeito para ir ver o jogo. Pessoal, Léo, eu posso te interromper aí rapidinho? Notícia de última hora, hein? Opa, diga aí. Plantão. Decreto Crivella, suspensão do Carioca até o dia 25. Olha, plantão ao vivo, hein? Olha aí. Vai semana que vem. Ué, notícia de agora. Faz todo sentido, faz todo sentido. Gustavo, você tá mutado. Você tá comendo mosca. Gustavo tá comendo mosca aí. Perdemos o áudio dele. Opa, tô de volta. Opa! Fica apertando o botão aí, porra. Senhor edição, pode colocar o plantão 7-1 aí, a vinhetinha. Não, é o seguinte, fez essa proibição hoje. Estava autorizado até minutos atrás. Por que liberou aquele primeiro jogo, Flamengo e Bangu, para proibir depois? Sabe a história do bode na sala? Você traz o bode para a sala da tua casa, sua esposa vai ficar fula da vida com você, porque ele só está fazendo caca na sala, deixando fedido e sujando. Aí você tira Tu já levou o bode para a sala? Então, aí você tira o bode da sala. Dá aquela baita sensação de alívio. Só que, resolver o problema, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Exatamente, completando o que eu estava falando. Então, assim, esse decreto ele faz todo sentido com aquilo que a gente está falando, né? Da suspensão das atividades nesse momento. Por quê? Porque as pessoas não respeitam as leis, infelizmente. Você tem todo um aparato para que as pessoas para impedir as pessoas de se aglomerarem, de circularem na rua sem motivo para estar lá na rua. E as pessoas, infelizmente, passam por cima
dos direitos, né, até dos outros, quando elas estão desrespeitando as regras de isolamento social. Exatamente. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam comentando, né, eu estava aqui formulando meu pensamento do que eu ia falar, e essa notícia que o Renato deu, assim, só completou a ideia que eu estava formulando. Primeiro, sobre o que o Gustavo falou da meritocracia, né, no futebol, isso não existe. A partir do momento onde a gente tem clubes como Palmeiras, que consegue manter os altos salários, como o Flamengo, que consegue manter clubes assim, os times grandes, e a gente tem outros times, por exemplo, em São Paulo, que já não tem mais time, né, que o contrato de todo mundo já acabou. Então, assim, eu acho que isso já mostra como não existe igualdade. Qualquer diretor... Não existe. O que eu quis pontuar era a questão de tempo de treinamento, de preparação, isso. Mas aí realmente o fator financeiro tira qualquer equidade entre os clubes. Exatamente. E eu acho que, assim, outra coisa que também é interessante que você falou, e eu concordo, é o seguinte, né? A gente está com essa quarentena mais ou menos desde o dia 16, 17 de março, que, se eu não me engano, foi ali que teve a primeira morte no Brasil, né? Se ali tivesse sido feito o tal do lockdown, que em tantos lugares no mundo deu certo, ali para tudo, hoje eu tenho certeza que o número de contaminados seria menor, o número de mortes seria menor, a gente já teria tanto comércio, empresas e futebol voltando, mas não, parece que desde o começo os responsáveis, né, pelo país estão tentando, assim, como que a gente vai fazer para não parar? Vamos tentar, assim, de tentativa em tentativa, nada acontece, e hoje a gente está nessa tragédia que está, e o Campeonato Carioca reflete isso, né? Parou, vamos tentar voltar. Voltou, agora a gente acabou de saber que não vai mais, que já parou de novo. Então, assim, parece que está todo mundo perdido, atirando para todo quanto é lado de tentativa em tentativa, e enquanto isso já temos, como o Renato falou, um Maracanã de mortes. E tá difícil, sem muita luz no fim do túnel. Ainda falando da questão das polêmicas aí, ó, tem uma outra notícia, que hoje de manhã, a gente está gravando o programa no sábado, para quem for assistir depois, ver que a gente não está na SpaceX. Sábado à tarde. Sábado à tarde, E quem costuma ir para a SpaceX é esse rapaz aqui, ó. Botafogo e Fluminense não chegaram a um acordo com relação às datas das suas partidas. Os clubes queriam jogar apenas em julho. Como o decreto do prefeito suspende a competição até uma semana. Até o dia 25, parece que a FERJ, que é a Federação de Futebol aqui do Rio, programou as primeiras partidas tanto de Fluminense quanto Botafogo para os dias 29 e 30. E a última rodada para essas equipes aconteceria nos dias 2 e 3 de julho. Então, assim, além do decreto, você tem esse outro nó cego aí para resolver. E Mostra que tá tudo errado, cara. O STJD que vai dar a palavra final, e aí os clubes vão resolver se entram em campo ou não. Enquanto isso, a gente continua contabilizando casos e mais casos e vítimas da Covid-19. É óbvio que aí tem as distorções de registro, tem números que não são contabilizados, enfim. Então é preciso ter muita cautela para a gente analisar esse caso, e por isso que eu continuo dizendo, um Maracanã de vítimas fatais é a coisa mais triste que a gente pode ter no Brasil. E volto a falar também, achei uma bola fora essa questão da diretoria do Flamengo. Só, Gustavo, te respondendo a questão da meritocracia, eu acho que seria muito interessante
desde que realmente a gente estivesse em condições normais, como acontecia nos anos anteriores, essa coisa de acabar o campeonato regional, que aí para alguns clubes termina um pouco antes, outros fazem as partidas finais, pois tal, perdem aí 1 ou 2 semanas de treinamento até começar o Campeonato Brasileiro. Entretanto, o que a gente pode ver é o seguinte, que nesse cenário louco que a gente está vivendo, que é o que essa pandemia trouxe, você tem, conforme eu já falei, no Sul um panorama, em Minas outro, no Nordeste um panorama catastrófico também, como assim em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o que para este ano, que é completamente atípico, e não adianta você querer balizar, não, porque talvez a maior parte dos clubes já vão ter condições, tudo bem, mas vai ter um que vai ser prejudicado, vai ter algum que não vai estar na mesma condição. Justamente por quê? Porque o país é gigantesco, você tem estados mais bem preparados do que outros, e isso vai refletir automaticamente na atividade do futebol. Então, este ano, eu acho muito difícil, mas muito difícil, praticamente impossível. E aí eu vou no que o Vitor falou, de ter essa questão de todo mundo largar junto. Não vai ter, porque tem estado que vai ter flexibilização, tem estado que não vai, e aí vai ser complicado achar equilíbrio. O equilíbrio poderia ser conseguido se virasse e falasse assim, olha só, acabou o estadual, não se pensa mais nisso, a próxima data de futebol brasileiro já vai ser a da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí estabelecesse uma nova data, enfim, mas esse ano, e ainda com o campeonato estadual no meio, acho difícil. E você, o que está achando aí dessa volta maluca aí do Campeonato Carioca? Daqui a pouco tem Paulistão voltando, tem Mineiro, tem Gaúcho. Então vem conversar com a gente. E aí, galera, considerações finais sobre essa resenha aí. O que vocês esperam? Quais são os próximos passos diante de tudo que a gente acabou de conversar aqui? Vitão, e lembrando todo mundo que teremos uma novidade. Então, a gente, antes das considerações finais, não seria bom a gente aproveitar esse tempo e falar sobre ela, não, Gustavo? Já Será? pode ser? Será que vale a pena? Vamos fazer um suspense. Shazam! Olha o que vem aí! É o 7-1 com pipoca! Ou seja, não é para times pipoqueiros, não é para jogador pipoqueiro. O que a gente vai fazer, Renatão? Não, então vai ficar em casa, então, hein? Vamos perguntar para os nossos debatedores. Aí, ó, rapidinho. 30 segundos para cada um. O que é o 7-1 com pipoca, Vitor? Sem pipocar, não queremos comentarista pipoqueiro. Sem pipocar, Cara, não... Ele não faz ideia. Vai, Léo. Vai você, Léo. Não estava no roteiro. Pois é. Você acha que é surpresa só para quem assiste? Assim que tem graça. E aí, Luiz? Eu acho que nós vamos ter um grande convidado em breve. Convidado? Tá, isso. Mas e aí? Ele vai fazer pipoca pra gente? Mas qual que é a relação com a pipoca, meu amigo? Eu acho que ele não era pipoqueiro, mas ele vai fazer uma pipoquinha. Então tá. Gustavo, vamos fazer aquele suspense. Ó. Você vê que os dois ficam ali de candinha e não contam pro resto. Vocês viram? Lógico que é. O internauta, como é que é o negócio? A gente aprontou essa, mas tá todo mundo envolvido, viu? Tá todo mundo envolvido. Vocês não fazem ideia do tanto que eu rezei para não ser o único que não sabia. Eu falei, meu Deus do céu. Eu percebi, eu perdi alguma pauta e não lembro. Eu já joguei pro Vitor para fugir. Quase que eu desliguei a minha câmera aqui e falei, caiu. O pessoal tá curioso. Vamos contar, Renatão. Não, calma aí. Vamos fazer aquele breakzinho rapidinho e a gente bota a tela de novo e a gente explica. E aí? Já descobriram aí o que é o 7-1 com pipoca?
Dá para botar, Não! botar a telinha de novo aí, Gustavo? Vamos botar a telinha de novo. Olha aí, 7-1 com Pipoca, pessoal. Tem tanto Aí. filme, tanto documentário sobre futebol. Tem nas plataformas por streaming, né? Netflix, no Amazon Prime, outros filmes que a gente já viu e conhece. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai assistir e comentar esses filmes, séries, documentários sobre futebol. Vamos Por chamar isso, todo Pipoca. mundo aí. Quem tá no canal aí, quiser, pode vir bater esse papo também com a gente aí, ó. Tá ligado na Netflix, na Amazon? E aí, gosta de futebol? Já assistiu Match Day, Chape pra Sempre? Tem muita coisa legal lá. Sunderland, um documentário sobre o Sunderland também. Pô, Sim, muita super legal. coisa. Pelé Eterno. Tem tanta coisa boa pra gente ver que Muita vale a coisa pena, bacana. Todos os cara. corações do mundo. Todos os corações do mundo. Exatamente. Todos- Vamos ver todos, cara. Aí Aqui não são tem os filmes- preconceito. A os- gente vai os assistir filmes todos das os filmes sobre futebol. Quem for assinante da Zone também tem documentário lá Sim. sobre futebol. Na Amazon tem o da Seleção Brasileira, no DAZN tem a trajetória do Flamengo no final do ano passado. Tem muita coisa bacana que a gente vai começar a conversar aqui. Ou seja, Isso aí. pelo menos uma vez por semana, nosso time de debatedores vai tratar de uma série, de um filme. Ou seja, esse é o novo quadro. 7-1 com Pipoca! Com Pipoca, e vocês ouviram, né? Renato falou nosso time de debatedores. Todos nós. Todo mundo vai participar. Show de bola. Você disse pipoca? Pipoca. Ó, o Luiz, já tá pipocando, ó, já tá pipocando. E aí, gostaram da novidade? Muito Sensacional. bom, muito legal. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Então vamos Excelente. torcer aí, vamos estabelecer um calendário aí pra gente assistir a essas séries, esses filmes, e a gente debater aqui depois com os nossos amigos, com a galera que está inscrita no canal aí, e ser mais um chamariz aí para quem não está inscrito, chegar junto e vir bater esse papo com a gente. Galera, chegando ao final de mais um programa 7-1, com a novidade agora da Pipoca. Não esqueça. A gente vai Muito chegar, bem. tem muito mais coisa legal vindo por aí. Galera, vamos chegando ao fim. Só ó. para encerrar, Luiz, pipoca doce ou salgada? Ele já Salgada. começou. Ele E já aí, Vitor, começou. doce ou salgada? Aí, ó. Já Pensa Quem? rápido. Pra quem? Para Pra quem que você. você perguntou? Doce ou Salgado. salgada? Léo, doce ou salgada? Meio. Muito bem, muito bem. Ixi, ó. É o cara que fica em cima do muro. total em cima do muro, é impressionante. Eu sou formigão, vou em doce, tá? Doce Vai Aquela embaixo. com querer, groselha Gustavo. em cima. Grossa. Ave Maria. Pessoal, se inscreva no canal, abraço. botãozinho vermelho aqui embaixo. É Joinha isso aí. pra gente, marca o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo. Luiz, do dá um 71. joinha aí, para de olhar o Google. E tem que compartilhar, compartilha nos Estou grupos. vendo. Estou Tchau. analisando, pensando nos novos filmes aqui. Muito bem. Beleza, pessoal? Aquele abraço, fechando aí, ó. Valeu. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh.